falar sobre a fé. Nós cristãos, seria outro assunto, mas a fé, mais para enfatizar para o visitante que está presente, os que assistem em casa também, e nós é bom ouvir também para nos fortificar mais, aprender mais. Então, fé aproxima-se de Deus. Hebreus, vamos começar em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A fé aproxima-se de Deus. Então, através da nossa fé, da nossa confiança, nós aproximamos de Deus. Como que nós vamos aproximar de Deus? Se Ele está lá nos céus, Ele está aqui. Mas a nossa fé é para estar próximo dEle, seguindo a Ele de perto, com amor e confiança, e o Espírito dEle que habita dentro dos seus filhos. Então, aqui nesse versículo 6 aqui de Hebreus, capítulo 11, que esse capítulo ele fala em torno de tudo da fé. Mas eu peguei esse versículo para ir para os outros. Ele disse no versículo 6, Hebreus 11: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, neste versículo aqui, ele já diz que é impossível. Uma coisa quando é impossível, porque não tem como, de forma nenhuma. Quando você fala, é impossível fazer isso, acontecer isso, porque não acontece. Só por Deus. Então, sem fé, é impossível agradar-lhe. Por quê? Diz aqui, porque é necessário que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele homem que se aproxima de Deus, ele quer aproximar de Deus, ele quer a salvação, ele quer agradar a Deus, é por meio de Jesus Cristo, através. Mas primeiro tem que crer que Ele existe. Ele existe de toda a eternidade. Deus não tem começo, Deus não tem fim, e Ele não tem corpo, Ele é Espírito. Mas Ele enche todo o mundo. Deus é grande. Foi aí que é galardoador dos que buscam. Ele nos recompensa, galardão. Ele vai nos galardoar pela nossa obediência. Ele vai nos dar prêmio, ele vai nos dar recompensa. Então, agora, a fé é uma necessidade absoluta. A fé não pode nada sem ela, tanto para perceber as coisas pelos que devemos esperar. Então você tem que esperar, você tem que ter fé. Se nós não tiver fé, nós não espera, que é na hora. Então você vai receber algo, se alguém vai falar, vou te fazer tal coisa, tal dia, eu vou te pagar tal dia o trabalho. Então você tem que ter fé e esperar aquele dia. Então, e assim, e quanto para entender que Deus é Criador de tudo, precisa ter fé, acreditar para crer que Deus ele é o Criador de tudo que existe. Não existe nada no universo todo sempre foi criado por Deus. Eu começo a prestar atenção em casa, assim, porque eu acho que deve ter observado.
Eu começo a ver esses insetos pequenos, eu vejo formiguinha, vejo barato, começo a olhar essas coisas. Mas quem é que fez? Quem é que criou isso? Foi Deus. Deus que criou isso. E muitas coisas que o homem inventa e cria, mas ele não é, ele descobriu. Deus dá a capacidade para o ser humano, para o homem. Olha, irmãos, você faz uma máquina, deu uma máquina trabalhar tudo em ordem, que o homem gerou, mas quem deu a capacidade para o homem? Para o homem é Deus. O animal não tem a capacidade. O homem ele tem alma, ele tem espírito, ele pensa. O homem pensa antes de fazer. O homem sabe aprender a multiplicar. Tem gente que nunca foi na escola. Eu tenho a minha sogra, que ela não sabe escrever. Ela nunca foi na escola, mas ninguém engana ela, que a mulher não conta. Ela faz mais cálculo de conta tão rápido que qualquer um que tem em faculdades. Ela sabe como é Deus. E eu tenho medo de uma pessoa assim. Pergunta para ela, você conversa com ela, vai saber que ela é analfabeta. Porque ela sabe que se enganou ela, na soma, na conta, ela tem. Então, mas é Deus que dá a inteligência. Então, e por isso, e por Deus ser assim, ele merece todo o louvor, todo o oculto que lhe exalta ele. Ele merece, ele é digno do nosso louvor. Ele é dono de tudo. Como a pessoa para encontrar com ele faz que a pessoa levanta, a pessoa crê. Agora, em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, ele diz assim, olha bem, lá em Mateus, eu já estou abrindo aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 8, ele já fala daquele que só honra com os lábios. Você falar o dia inteiro, você cantar, você falar bem, tudo. É uma falsidade, é a mesma coisa de uma pessoa perante você, que faz muito elogio. A gente precisa ficar um pouco esperto com muito elogio. A pessoa faz aquele elogio, fala de você, fala tudo, mas pode ser fingida. Nem tudo, nem todos. Então ele diz que este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus, quando Jesus disse isso, porque ele conhece o coração do homem. Nós podemos enganar muitas pessoas, e nós às vezes enganamos nós mesmos, porque nós não damos ouvido para a realidade. Se engana os outros, engana você mesmo. Você vai contar uma mentira para os outros, você fala a mentira e você acaba. Eu ouvi contar uma história que a pessoa, de tanto que ele é, ele acaba acreditando nele mesmo, nas mentiras. Então ele falou aqui, me honra, aproxima de mim com a sua boca. Aproxima. E me honra com os lábios, mas o coração da alma está longe de mim. Então quer dizer que a fé cristã é confiança no Deus, fé cristã, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé no Deus eterno e em suas promessas de salvação. Olha, de tudo que você vamos estudar na Bíblia, vai aproximando para levar o indivíduo à salvação da alma. A Bíblia, tudo, o relato que ela pega de Gênesis e Apocalipse, é todo o alvo à salvação do homem. Deus criou o homem, ele quer que o homem vive eternamente, que vive para ele, viver com ele para ele, mas o homem não quer. E cada vez está pior a situação. Eu falei lá no mercado para um lá, ele contando para mim, até parente nosso, da mulher, confiando em certas pessoas, saiu um assunto lá e falou, olha,
seja quem for, melhorar, você não precisa esperar melhorar. Porque o mundo vai. Porque a vinda de Cristo, eu falei, está perto. Em relação de quando ele teve a primeira vinda, a segunda, e vai cada vez pior. O mundo está estreitando, vai ficando mais difícil para a pessoa viver, porque a pessoa está muito longe da fé em Deus, não está acreditando mais em homens, em promessas. Então ele diz aqui, nós devemos confiar em Deus eterno, em suas promessas de salvação, garantida por Jesus Cristo na sua morte de cruz. A morte de Cristo na cruz que garantiu e garante a salvação nossa. Então, e em seguida, depois da morte de Cristo na cruz, a ressurreição dele da tumba. Que se Cristo tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, ele seria igual aos outros que morreram. Ele seria um pecador, como os profetas. Os profetas morreram, os profetas ensinaram, pregou a palavra, os apóstolos também, mas morreram, mas não ressuscitou. Estão lá aguardando a ressurreição. E Jesus foi o que fez as primícias do que dorme. Foi o primeiro que ressuscitou. Aí depois, quando ele voltar, os que morreram com ele, olha, o privilégio de ser filho de Deus, filho adotivo, de ter Cristo, nessa vida ele tem que se ter salvo, tem que ser salvo nesta vida, porque depois da morte é tarde, já passou, não tem mais perdão, depois que a pessoa parte desta vida, deste mundo. Então a ressurreição dele na tumba, ela é produzida no coração através do novo nascimento. A ressurreição de Cristo, ela faz nos produzir, faz de nós, o nosso coração, um novo nascimento. De alguém quando se converte. Quando alguém se converte, não é que ele mesmo converteu, que Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus faz que o indivíduo se converte. Converte que ele muda. Ele muda. Como converter uma moeda. Além de sair o dinheiro, não converter, ela é RV, converter em real, em papel, assim, vai converter em cérebro, em espécie. É isso. Então, só que nós estávamos com aquele coração velho, aquele coração condenado, só com uma velha natureza. Então, converter. Aí ele tem um novo nascimento. Aí pronto. Quando ele se converte, ele levanta e confessa com a boca, como foi feito com Zaqueu, que levamos lá agora em Lucas 19:8. Então, aí mostra o que está dentro do coração. Como aconteceu com Zaqueu, quando ele se levanta dos mortos. Ele estava morto espiritualmente, Zaqueu. Mas naquele encontro com Jesus, ele se converteu ao versículo 8. E levantando-se Zaqueu, que a história conta que Zaqueu, Jesus, ele ia indo, a gente pode ir indo, e aquela multidão de gente, não vai para o cemitério, sabe? Não vai levando o corpo, o defunto, vai aquele montão de gente, vai tudo sério, solene, né? Vai triste, a família, os amigos, com a da família, os parentes, com aquela fila, muita gente. E Jesus andando, e Zaqueu via falar de Jesus. Olha, Zaqueu ficou curioso. E a Bíblia fala que Zaqueu ele era de baixa estatura. Ele não vê uma pessoa pequena, uma criança, quando é pequena assim, no meio da multidão, ele não enxerga, não vê nada. Ele tem que subir em algum lugar. Então Zaqueu ele correu adiante. Ele, pede para quem tem. Tudo veio olhando no cemitério. Foi lá, falou, vou subir numa árvore, e aí eu quero ver se Jesus, eu não vou ver. E ele subiu na árvore lá.
E Jesus bem antes daquela multidão, você pensa andando. Quem falou para Jesus, que Jesus quando chegou de baixo, ele olhou para cima e falou um nome. Quem falou para Jesus que esse homem estava esperando ele lá, naquela multidão? O Espírito Santo. Jesus, ele falou, estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que interessante, quem é que pode falar isso? Ninguém de nós fala, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Meu pai já morreu faz tempo. Mesmo que eu estava vivo, o Daniel não pode dizer isso, teu pai é vivo. Né? Quem mais aqui que tem? Nós aqui só o Daniel. Imagina só o Daniel. Deus abençoe de ter um pai vivo, mãe. Então, mas tudo tem um momento, eu vou lembrei agora. Então, ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mesmo ele tudo abraçado com o Pai dele. Mas o Pai dele é o Pai dele, ele é ele. E Jesus, Deus Filho, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem via a mim vê o Pai, e a pessoa ficava confusa. Que história é essa? Que homem louco falando isso? Então, ele ia assim. Aí Jesus, aí mesmo quando Jesus chegou, falou, desce daqui, desce. Convém hoje eu pousar na tua casa. Imagina só, que privilégio desse homem. Que curioso para ver, ele foi premiado, sorteado, vamos dizer assim, premiado. O homem já pediu pouso. Jesus não pediu alojamento, ele falou que Jesus ele era dono de tudo. Ele falou, convém eu vou pousar na tua casa. E foi. E a multidão estranhou. Esse homem aí na casa do pecador aí entrar, esse cobrador de impostos aí e tal, uma história aí. Aí Jesus entrou lá dentro, e no versículo 8, quando Zaqueu, ele sentiu, quando a pessoa se converte, quando entra para valer o Espírito Santo, ele muda a atitude. Ele muda o pensamento, começa bem devagar. Porque quando eu dever que um choque, eu entrei a salvação do Espírito Santo dentro de mim, eu estava na minha casa popular, na esquina, eu morava aí. Eu visitava a igreja, mas não tinha aceitado o apelo nenhum dia. Estava minha irmã, a Ivanira, namorava com o cara, era casado. Eles falaram que, como é que Jesus, eu ia almoçar lá em casa. E eu, para agradar eles, vamos fazer, eu comprei uma leitura, sei lá, que foi a carne assada, a comemoração ficou grudando na mesa. Aí ele falou, você sabe o que aconteceu com o meu fé? Não, porque eu visitava. Aí eu falei, deu um infarto no meu fé. Mas que levou um baque em mim, um choque. Pensei assim, eu falei assim, ó, ele não vai morrer. Pensei assim, já estava evangelizado bastante. Se ele morrer, ele está só vivo. Eu sei que ele desejava que eu levantar a mão, ele fazia apelo. Veio para o próximo a pregação dele, que eu senti que ele fizia o apelo, eu levantar a mão. Eu estava sentado ali, ó. Eu não vi a hora, quando ele veio, pã, né? Senti dentro de mim. Mas mesmo você jogar no escuro, você sabe? Você fica uma coisa assim, o que eu não queria de mim agora? Você tem, então aqui, ó, ele levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Conversão. Você note bem que ele não falou que ele tinha defraudado, ó. E se alguém foi lesado por ele na cobração de imposto, me procura, ó. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém ou tirado de alguém, olha, Senhor Jesus, falando preocupado, o Rei dos Reis, o Deus, homem, seu Salvador, se ele chamou aqui, ó, Senhor, quando ele for Senhor, foi que no Saulo quando converteu, o Senhor, eu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
Isso é uma conversão genuína. Não era para quem fazer isso. Ele fez, está aqui. Fez como está dizendo. Para ele. E se alguma coisa tem no defraudado alguém, ou não restituo quadruplicado. Porque ele foi além da lei. A lei exigiu a parte do quinto. Parece uma coisa assim, já vi, não lembro bem. Ele foi além. Agora no 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão como? Filho de Abraão na fé. O Abraão é nosso pai na fé. Entenderam? Tudo entende? Então ele falou, Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa. Chegou o Salvador e salvou. Pronto, é um prova que está lá com ele, morreu. E se você que não tem Cristo, quem também um dia vai assistir em casa, que não tem Cristo, se aceitar Jesus, é salvo no momento que crê, sem fazer nada. Então exige fé e renúncia. Não desce. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. É isso que Jesus fez. Ele falou, porque o Filho do Homem, quer dizer, o Filho da humanidade. Filho do Homem quer dizer filho da humanidade. Ele nasceu no meio da humanidade. Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Perdido por Satanás lá no jardim do Éden. Perdido, todos nascem perdidos. Então, o Evangelho, quando ele é entendido através da obra graciosa do Espírito Santo, porque o Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. É isso que quer dizer a palavra Evangelho. Para explicar, quem receber esta boa notícia, essas boas novas, que é obra graciosa do Espírito Santo, obra, então quer dizer, a fé em Cristo é um ato pessoal que envolve a mente e o coração. A fé em Cristo é um ato pessoal de cada um. Não é porque o marido salvou, a mulher vai salvar também junto. Até na igreja, para receber é individual. Recebe um, tem o voto. Recebe o outro, tem proposta de voto. Então ele salva, a casa dele pode ser salva. Porque ele prega, ou testemunho, salva. Se não, se for só um que é salvo, só vai que lá, que é salvo para o céu. Só vai tudo para o inferno. Não é triste isso, meus irmãos? Você sabe que se tem na família pessoa que não aceitou Jesus, você não vai viver lá no reino, não vai ver como irmão ou irmandade. Esqueci de pôr no silêncio. Eu não estou nem depois tudo isso, né? Eu falei, não gosto que esqueci. Então, aqui nós vemos. Então, esse ato que é pessoal envolve a mente, começa a mente, no que você vai pensar que está fazendo, e envolve também o coração da alma. O coração da alma. É interessante isso daí. E a vontade também. Tem que ter um desejo. Sabe aquela vontade? E a pessoa, quando aceita Jesus, quando ele é filho de Deus, dentro dele tem a vontade de estar nas reuniões. Se não tem reunião para tudo. Como eu trabalhava lá na Jacteplan, na empresa, nas outras, tem um dia, uma hora da reunião, tem que juntar todos os funcionários. Não sei se o lugar tem também assim. Reúne
tudo. Aí vai lá, o mestre de obra, ele vai ligar tudo, chuta tudo. Mas chamava a atenção, tinha muitos erros no comportamento das pessoas, no modo de trabalhar no serviço, explicava. E também que vinha um engenheiro, um dia veio o dono da Jaqueteplan, veio ele também falar aqueles planos de ir longe, em outros lugares, nos estrangeiros, abrir uma firma, era já que da bateria e da construção civil, que construía prédio. Eu trabalhei lá. Então, tinha as reuniões. Então, na igreja, tinha as reuniões do corpo de Cristo. É o mais principal de todas as reuniões que existem na face da terra. E os membros poucos cristãos dão valor nisso. Não estou falando em sessão de negócio, a sessão espiritual e do negócio também. Preocupado com os negócios materiais da igreja. A igreja somos nós. É como se fosse uma sociedade, uma irmandade, uma família. Deveria estar tudo. Se a igreja tem 30 membros, é impossível, parece que nunca dá certo. Tá? Mas não deve faltar com pouca coisa. Só se for no último caso. Não deve deixar que Satanás, o maior inimigo de Cristo, atrapalhe a obra da igreja. Ele atrapalha. Ele pega na fraqueza, ele põe algum empecilho para poder não ir na igreja. Tem que a pessoa saber, tem que sabedoria na mente, mas na mente, está aparecendo um problema na minha vida, não é Deus, Deus está permitindo, mas não é da vontade preferida dele. Ele não prefere isso, ele permite. Só porque ele permitiu, não vou ficar tranquilo, não foi porque ele permitiu. Não, mas é da vontade de Deus, não é. Então aqui envolve a vontade, uma vez que é dirigida ao Deus pessoal. Deus é pessoa, mas só que Deus não encarnou, ele é espírito, mas Jesus está em corpo lá no céu. Como é que é isso? Eu não sei. Você imagina, ele está lá à destra de Deus, sentado à destra de Deus. E quando morre aqui um filho, ele levanta para receber, assim como Estevão viu, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus, Jesus, de pé. Ué, esperança só pode ser assim. Você acha que chega na casa de uma pessoa, de um amigo, você vai sentar, não levanta, pode. Não, levanta, cortei, seja bem-vindo. Então, envolver a vontade, tudo a vontade nossa, que envolve a mente e o coração, e não um ídolo, muito envolve envolver, adorar um ídolo, ou uma ideia. Essa ideia bate com a Bíblia. A ideia é de servir a Deus, a minha ideia é essa, o meu plano é esse, é um plano bom, é bíblico. Através da fé que recebemos a Cristo Jesus, que é pela fé. Só Deus pode salvar aqueles para quem a salvação é impossível, só Ele. Entendeu? Olha, muitas pessoas, é impossível aquela pessoa salvar. Aquela pessoa está no mundo de uma tal forma que é difícil. Nem vou pregar o Evangelho. É muito errado isso. Aí eu nem vou desistir de convidar mais. Nós não podemos fazer isso. E às vezes ele acaba em falha e fala, eu já cansei. Eu não vou convidar ninguém da minha família, eu vou fulano lá, eu já cansei. Não deve, já pensou se Jesus tomasse uma atitude dessa com o povo? Se o apóstolo Paulo, os apóstolos aborreceram de tanta perseguição que tinha, e nós temos que ter jeito, tem que convidar. Se nós não convidarmos, então vamos deixar outros convidarem. Precisamos de trabalhar e convidar as pessoas para vir no meio de nós. Então ainda é impossível de outro modo é impossível chegar à salvação, por obras. Sem invocar o nome do Senhor é impossível. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz, porque todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo disse: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um e em qualquer lugar ou situação, não tem lugar. É na sua casa, é no trabalho, é na cama, é à noite, em qualquer lugar. Para aquilo que não tem. Em qualquer lugar, ou qualquer situação, ou está no bem, ou está no mal, ou está numa cama, ou está numa enfermidade, ou está quase na hora da morte, ou pode, não tem uma situação, que invocar por socorro será salvo. Pede socorro, invoca ele, socorro, por ajuda. E nós cristãos devemos sempre invocar o nome do Senhor, por ajuda, me guia. Me dê sabedoria nesse assunto que é difícil. É isso daí. Então, e a riqueza da graça salvadora é para todos. Não era só para uns. Marcos capítulo 10, versículo 25 ao 27. Olha que Jesus também falava coisa difícil para as pessoas, os discípulos. Ele diz: é mais fácil, olha bem, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Agora tem várias especulações, interpretação aqui, que para Deus não tem nada impossível. Mas a gente vê na história, vamos ver, pergunta no celular mesmo, eu tenho a Bíblia explicada, tem lugar que tem desenho, eu já vi tudo isso, e os irmãos também. Que a agulha tinha lá no portão, no muro de Jerusalém para entrar, então um portão que é chamado agulha, que só passava o camelo malemar com carga e não passava. Então é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha que o rico se salvar. E também em outro lugar diz a situação que a linha também é chamada de camelo. De vez em quando eu costuro alguma coisa, eu pego a linha assim, vai, você passa. Tem que ter a vista boa. Hoje eu passei sem bom. Mas não é fácil de passar. Então ele falou que é mais fácil. Aí o versículo 26. E eles, os discípulos, se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então ninguém vai se salvar. Sabe por que ele falou do rico? Porque o rico é rico. O rico ele tem dinheiro. O rico não tem já um pedaço do céu aqui na terra. Ele tem tudo conforto. Hoje eu vou estar vindo no jornal aí uma pessoa muito rica, fui lá, mostrando lá na Austrália, os empresários. Falei, pense bem, essas pessoas o que têm? Coisa alta, um padrão de vida alto. Querem saber de Deus? Nada. Só que adianta ter essa riqueza que morrer depois, fica tudo ali e vai sofrer um fogo eterno. Agora, se for rico e tiver a salvação Cristo, então aí tudo bem. Tudo bem. 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós não devemos questionar muitas coisas da Bíblia quando Deus, Jesus fala que é coisa difícil de acontecer. Então Jesus sabia que a sua declaração, que quando ele pregava, nesse tipo de pregação, então produzia uma reação meia descontrolada, meia alta entre os que ouviam. É a mesma coisa, fala hoje, você fala uma coisa, dá uma reação, mexe com a mente da pessoa, mexe com o instinto da pessoa. Então ele diz: seja rico ou seja pobre, é impossível ser salvo. Eles pegaram por esse lado, desanimaram, talvez. Agora, é impossível sim ser salvo sem aceitar a Cristo. Isto é impossível. Sabe, igual Boris Casoy hoje. Isto é uma vergonha. Pessoa não acreditar em Jesus Cristo. Ele vai passar, dar no inferno a vida toda. É impossível. Então, só por ele que vem o processo da salvação.
só por Jesus Cristo. Não é pela igreja, não é por obras, não é por sermão, nada. A igreja, o que ela faz? Ela contribui com a salvação que ela prega, que ela ensina. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira que prega, ou tem muitas pessoas que não são talvez verdadeiras, mas se ele dizer só, crê no Senhor Jesus e será salvo, ele está falando a verdade. Às vezes nem ele tem a salvação, e nem ele crê suficiente, mas ele está pregando quem salva. É importante, aí a pessoa pode ir para os céus, e aquele que pregou para ele, não. Eu já vi contar uma história assim, se é verídica eu não sei. Então, por isso, então é impossível, se o Filho de Deus não for aceito na vida de alguém. Não é religião. Aí eu faço parte de tal igreja, fico feliz, fica arrogante. Eu desci as águas. Que desceu as águas? É bom, mas primeiro precisa ser batizado no Espírito Santo. Eu não vejo ninguém usar isso. Batismo na morte de Cristo, que o apóstolo Paulo disse em Romanos 6. Foi batizado em Cristo. Colossenses. Foi batizado em Cristo, no sangue de Cristo. O batismo na água é uma figura. Ele tem que mostrar que aquela pessoa já foi batizada em Cristo. Foi batizada no Espírito Santo que está dentro dele. Então ele vai mostrar para o mundo, vai cumprir o mandato de que Jesus mandou a igreja batizar nas águas para fazer parte do rebanho de Cristo, do corpo de Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja local. Por isso que a igreja independente, a igreja pública que é local. Nós podemos estar aqui, igreja local. Estava ontem no culto lá na Mansão Berlina, era a igreja local que estava lá, usando a área dele, a casa dele, tá? Em qualquer lugar, é a igreja de Cristo. Em qualquer lugar que for. Aqui tem o prédio, o templo. Então, mesmo depois de termos crido, as boas obras que fazemos nunca são perfeitas. Elas são aceitáveis a Deus só por causa da perfeição de Cristo. Amém? Então Deus aceita a nossa obra mal feita, mas boa intenção, com aquele propósito de servir, né, fazendo tudo errado, erramos mais do que acertamos talvez, mas o propósito de servir a Deus, uns melhor, um canta melhor, outro canta menos, outro canta mais, outro canta menos, outro toca melhor, outro toca pior. Seja tudo para a glória de Deus. Não é perfeição, que ninguém é perfeito. Aí isso era só aceitável a Deus, por Cristo, quando nós expressamos a nossa fé para com Ele, como fez aquilo, fazemos aquilo que agrada a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, em sua bondade, Ele promete recompensar-nos por aquilo que fazemos. Aí isso é fora da salvação. Fora. Às vezes nós somos recompensados aqui mesmo. Eu vejo algum irmão daqui, ele não tem casa própria, mas ele vive feliz, tem a casa. E o outro, ninguém é melhor, ninguém está ganhando de ninguém. O outro pode ter uma casa, um palácio, como diz o irmão Ferro, um palacete, né? E o outro não tem. Está empatado. Às vezes aqui ele está mais feliz. Então, eu sou o governo Bonanel, que ele andava de bicicleta, ele tem um carro, ele tem um pai dele andava para trabalhar tudo. Quem é que deu? Deus. Quanto mais nós servirmos a Deus, não podemos fazer servir a Deus interessados. Eu vou interessar mais Deus, Ele é fiel e justo, Ele nos recompensa, como li aqui, nos
nos recompensa, porque Ele prometeu aquilo para nós. Quando nós tornamos Deus nosso, nós não tornamos Deus o nosso devedor, mas quando tornamos Deus que Ele nos deve, Deus não deve nada para nós. Deus não deve nada, Ele faz tudo por graça. Nada mais do que quando primeiro cremos nele. Nós cremos nele, então Ele faz tudo por graça, por dádiva, por amor. E nós também devemos fazer isso com Ele por amor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Que possamos estar no culto de amanhã. Os irmãos procuram, estar no culto de amanhã, não para a nossa glória, por aquele que morreu por nós. Agradar a Deus, em primeiro lugar, e à noite aqui também. Então vamos louvar a Deus e por ele não Paulo termina com muita uma oração. Quem vamos cantar? 284. A pata da rei, na pata. Eu estava casamento ontem da manhã, eu não falei. Hã? Ela está aqui pertinho. 284, né? É. E foram uma oferta aí? Não, bom. Confesso que não tinha pressa, não. Por isso não tem pressa, não vai até quase 103 anos. 484, saudade. 484, não é isso? 28, desculpa, irmão. É isso que eu pensei ontem, né? Você pensou também, né? 484, não, vamos mostrar todo mundo quase aqui. O meu coração. Termina com oração, irmão Paulo. Senhor, agradecemos por estas palavras
promessa, né? A tua bondade, o teu amor. Agradecemos pela salvação que nós temos através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, né? E pelo amor demonstrado, né? Pelo pagamento dos nossos pecados. Pedimos, né, pelo culto de amanhã, que possamos estar presentes. Pedimos, né, por esses pedidos que foram feitos aí, da meu sonho, e por cada um de nós que está aqui, né, o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe das nossas limitações, do que necessitamos, do que podemos, né, e podemos fazer. E pedimos que o Senhor possa nos fortalecendo cada dia mais, né, e possamos dar sempre um bom testemunho. Pedimos também pelo pastor, né, na direção aqui, o Senhor sempre fortaleça, né, no conhecimento, né, no entendimento da sua palavra, e principalmente dando, né, ânimo, né, físico e espiritual para conduzir essa igreja da maneira que tu queres. Abençoe também cada um que esteve, os visitantes aí de uma forma especial, que possam ter o desejo de voltar, e nos dê